Pois bem, toda esta grandeza, vamos dizer assim, da carta aos Hebreus e esse desenvolvimento que se assemelha bastante a um sermão, um desenvolvimento muito bem organizado na carta, com uma linguagem de alto nível, toda esta exposição da carta aos Hebreus a respeito do cumprimento de todas as coisas, da revelação de Deus na pessoa de Jesus, está permeada por diversas exortações quanto à apostasia. Certamente que esta é uma das grandes motivações dessa carta. Ela é dirigida a pessoas que aparentemente, de tradição judaica, por razões diversas, estavam pensando em voltar atrás, estavam pensando em retornar à sua fé antiga, à sua maneira antiga de se comportar dentro do judaísmo. Portanto, a exortação à apostasia, ela permeia toda esta ênfase na superioridade e na plenitude de Cristo. Por que deixar o completo, o pleno, o acabado e voltar ao incompleto, aquilo que é inacabado e, portanto, é imperfeito? Esta, na verdade, é a grande ênfase que nós encontramos sobre a apostasia na carta aos Hebreus. Há diversas passagens, como nós dizemos, elas estão permeadas ao longo da exposição, que fazem exortações quanto à apostasia. Começando lá pelo capítulo 2, versículo 1 em diante, que menciona aqui, nesta passagem, é mencionado o fato de que é uma exortação para que aqueles leitores, para aqueles ouvintes, uma vez que a carta também era lida publicamente, pensassem bem para não retornar a seu antigo comportamento, não abandonar a fé cristã. Há várias, como eu já mencionei, mas a mais enigmática delas, se podemos assim dizer, está no capítulo 6, especialmente versículo 4 em diante. Porque esta passagem, ela tem relações com um debate teológico no campo da doutrina da salvação. A passagem que aqui está entra na discussão sobre a questão da segurança da salvação e da perenidade da salvação. É um debate teológico antigo, é um debate teológico atual, que permanece e que, no âmbito da igreja como um todo, nunca foi plenamente resolvido. Há grupos que entendem que esta passagem deveria ser vista apenas como uma hipótese. Há grupos que entendem que esta passagem fala de pessoas que, na verdade, nunca foram cristãs de verdade. O fato é que o autor de Hebreus nos fala aqui, nesta passagem, de um ponto sem retorno. Isto é, há uma determinada situação que pessoas, como ele diz aqui, que foram iluminadas, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, há um ponto em que essas pessoas, ao caírem, nunca mais retornarão. Ao caírem, não haverá mais a possibilidade de retorno. Esta é a ênfase que nós encontramos nessa passagem. Bom, antes de nós tratarmos desta passagem do ponto de vista teológico, nós gostaríamos de enfatizar o aspecto pastoral dessa passagem. De fato, no Novo Testamento como um todo, inclusive aqui e de maneira bem enfática, há exortações para o perigo da apostasia e do abandono da fé. Como disse o próprio apóstolo Paulo, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então deveríamos olhar para essa passagem do ponto de vista pastoral. Por que chegar perto do abismo se podemos ficar longe dele? É verdade, aqui nesta passagem, na sequência, embora o autor use aqui uma linguagem bastante dura, uma linguagem que destaca o perigo da apostasia, ao mesmo tempo, na sequência, ele manifesta a sua esperança de que este não seja o caso dos seus leitores, não seja o caso daquelas pessoas às quais ele está se dirigindo. Mas
Isso não diminui a seriedade, a importância da exortação quanto à questão da apostasia. Aliás, nós encontramos no Novo Testamento diversas passagens falando da apostasia, inclusive falando de uma grande apostasia, de um grande número de pessoas que haveria de abandonar a fé. Portanto, a carta aos Hebreus, conquanto tenha um conteúdo teológico importante sobre o cumprimento dos planos de Deus na pessoa de Jesus, destacando aí a sua superioridade sobre os anjos, sobre Moisés, sobre o sacerdócio levítico, como cumprimento da nova aliança. Por outro lado, a carta aos Hebreus tem também um aspecto muito pastoral de exortação à firmeza na fé, para que aqueles que são de Cristo não abandonem a sua fé, mas permaneçam olhando para Jesus. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Chegamos então à primeira carta de Pedro que nós temos no Novo Testamento e gostaríamos de destacar algumas ênfases teológicas que encontramos nesta carta. Provavelmente essa carta foi escrita para pessoas que até mesmo estavam começando a sua caminhada como cristãos, como seguidores de Jesus. Esta carta menciona o nome cristãos, que se tornou depois um termo comum para os seguidores de Jesus, aparece também no livro de Atos, mas é em 1 de Pedro que nós vemos a menção do termo cristãos como uma referência àqueles que são seguidores de Jesus. Bom, gostaríamos de mencionar algumas ênfases importantes dessa carta. Em primeiro lugar, é interessante observar que nesta carta a salvação está no futuro. Logo no início da carta, nós temos aqui esse texto que é, na verdade, uma ação de graças, é um texto de gratidão a Deus pela sua grande misericórdia, e ele, no final, depois de elogiar os seus leitores, depois de falar da alegria que eles têm por seguirem Jesus Cristo, apesar de muitas lutas e sofrimento, ele fala no final desse trecho, no verso 9, de que o alvo da fé é a salvação da alma ou a salvação da vida. Portanto, a salvação aqui está no futuro, é algo que ainda vai acontecer. No capítulo 2 nós temos algo semelhante, quando ele fala aqui a respeito dos cristãos que são como crianças recém-nascidas, que devem desejar o genuíno leite espiritual para que eles possam crescer para a salvação. Então observe que nesta carta 1 de Pedro, salvação é algo que está no futuro. Ao passo que nós encontramos em outros lugares do Novo Testamento a ideia de que a salvação é algo já realizado. Por exemplo, em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, nós encontramos a seguinte declaração: pela graça sois salvos. Poderia inclusive essa declaração ser traduzida assim: pela graça estais salvos. Uma vez que Jesus Cristo já fez o sacrifício, uma vez que Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados e uma vez que já cremos em Jesus Cristo como aquele que fez o sacrifício pelos nossos pecados. Na verdade, quando harmonizamos esta carta com o que encontramos na referida passagem,
ou mesmo em outros lugares no Novo Testamento, vamos nos dar conta de que o termo salvação é usado de modos diferentes por autores diferentes. E, na verdade, reforçam pelo menos 3 tempos. Reforçam a salvação como algo realizado, porque o sacrifício de Cristo já foi realizado e porque nós já cremos em Cristo e, portanto, já estamos na condição de termos sido salvos por meio de Jesus. Mas é o próprio apóstolo Paulo que chega a mencionar a expressão desenvolvei a vossa salvação. Isso está em Filipenses capítulo 3. Isto é, conquanto a salvação tem uma dimensão já realizada, já pronta, já garantida, ela precisa ser desenvolvida. Isso é, ela precisa ser demonstrada no dia a dia das pessoas. E, como é natural imaginar, a salvação tem um aspecto futuro, como acontece aqui na primeira carta de Pedro, porque nem tudo foi consumado. Nós ainda estamos debaixo da maldição da morte, a morte ainda é um inimigo a ser vencido, nós ainda estamos sujeitos às dificuldades desta vida, ainda estamos sujeitos a todas as limitações humanas e estamos sujeitos ainda, inclusive, ao pecado, à maldade, a tudo isso. Por isso, num sentido pleno, completo, a salvação está lá na frente. Ela se refere à consumação. Portanto, em 1 de Pedro, o termo salvação aqui não se refere tão somente ao momento em que a pessoa crê em Jesus e por essa razão é colocado como alguém justificado diante de Deus, para usar uma expressão paulina, né? Como alguém que já está declarado como justo perante Deus por ter crido no sacrifício de Jesus Cristo pelos pecados. No caso de 1 de Pedro, a salvação é algo que está lá na frente, porque nós estamos agora, na nossa vida, nos desenvolvendo, crescendo, para alcançar esta salvação que está lá à frente de nós. É por isso que no capítulo 2, Pedro nos fala sobre uma vida que tem que ser abandonada, comportamentos que precisam ser deixados. E como crianças recém-nascidas que começam uma nova vida, devemos desejar o genuíno leite espiritual para crescer para a salvação. Portanto, uma das ênfases que nós encontramos na primeira carta de Pedro é a necessidade do crescimento, do amadurecimento, é a necessidade de que na vida cristã possamos desenvolver a nossa fé, viver a nossa fé, de modo a alcançarmos a maturidade e chegarmos à salvação plena.